Globo Esporte, muito boa tarde. Quinta-feira é a nova sexta, semana praticamente encerrada. Semana boa, tivemos vários jogos aí e eu não vou comentar isso sozinho, né? Já não quero nem perder tempo. Quero chamar ele, Denilson Show. Sempre um prazer. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Boa Denilson. tarde. Palmeiras ganhou, Gostosinho. o Santos empatou, Moiou. São Paulo joga hoje, Corinthians empatou. Moiou também. A gente vai falar tudo isso no Globo Esporte, mas a gente vai começar por isso aqui, ó. Palmeiras 3-0 no Vasco. A gente vai ver a matéria do Pedro Rocha na volta. Coisa a gente comenta. linda. Então se liga aí. Saudade de você. São os deliciosos sintomas de uma lua de mel. Flaco Lopes e Vitor Roque serão maiores que Bebeto e Romário. Bastava apontar a câmera e pronto. Tigrinhos e flaquetos de todas as idades brotavam por ali. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque é melhor. São os novos protagonistas de uma história antiga. Aliás, o que você, meu amigo, minha amiga, estavam fazendo da vida em 2015, 10 anos atrás? Bom, em 2015 eu lembro que eu estava lá em Curitiba, nem sonhava viver o que eu estou vivendo hoje. Eu estava na base do time que me formou lá no Uruguai. Uma década se passou, 14 jogos entre eles foram disputados. O Vasco segue sem vencer o Palmeiras. E os 34 mil palmeirenses que foram à arena ontem precisaram de pouquíssimo tempo para ver a renovação por mais uma temporada desse tabu. Essa vitória teve a marca de um Palmeiras avassalador, que diante do seu torcedor marcou 6 gols nos últimos 2 jogos, todos eles com a assinatura de uma dupla que desde quando surgiu tem mudado a história da temporada palmeirense. Logo aos 6 minutos, Rafael Veiga, que voltou a ser titular ontem, contou com um desvio da defesa para o passe virar assistência a Flaco Lopes. Esquerdo bateu! Gol! A comemoração que vem ganhando os rostos de torcedores palmeirenses em todo o Brasil. Vai trabalhando o PH. Se o início já parecia difícil, a defesa do Vasco tratou de piorar tudo. Olha o presente que o Flaco ganhou dentro da pequena área. Ficou perdida, Flaco! 2-0. Gol! É do Palmeiras! O artilheiro do Palmeiras no ano também é generoso. Agora foi ele quem deu o passe açucarado para Vitor Roque. Não teve a menor piedade do zagueiro vascaíno. Ação legal! Gol! Vitor Roque! Pra lá, pra cá, pra deixar tonto o Paulo Henrique. Feliz de que tá dando certo. Hoje foi 2 gols, uma assistência pra mim, então é um prazer enorme. Tô muito feliz de fazer essa dupla com ele. E ó, ficou barato pro Vasco, viu? No segundo tempo, o Léo Jardim fez essa defesaça no chute do Tigrinho. Defesaça! Naquela altura do jogo, o palmeirense, meu amigo, já tava nas nuvens. Incansável, Vitor Roque, a garotada ali ao fundo gostou. Olha, eu Roque não vou falar para não estragar. Não vou falar nada. Continua assim, leve como uma pena. Ninguém melhor que o palmeirense para saber que o caminho para levar a taça do Brasileirão no final do ano tem vários momentos como esse, de lua de mel. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque é melhor. Fred e Denilson ou Flaco Roque? Posso falar? É nóis, irmão. Você tá louco. Esquece Flaco e Roque, é nóis. Mas, ô Show, impressionante como o Palmeiras sobra nesses jogos, né? Impressionante. Quando precisa, né? Os caras conseguem dar a resposta. O Abel acho que tem uma força de convencimento dentro do vestiário impressionante. Isso, obviamente, um tempo de trabalho. Então, os jogadores já entendem o que ele pede, as estratégias para o jogo. O primeiro tempo do Palmeiras ontem, cara, mais um bom primeiro tempo do Palmeiras. Com um 3-0, assim, dificulta muito a vida do adversário. O Fernando Diniz, ele é muito coerente no que ele pensa, né, como construção de jogo. Então, o Vasco não muda a forma de jogar. O Palmeiras até acho que tirou um pouquinho, diminuiu um pouquinho o ritmo, senão poderia ter feito mais gols. Tirou o pé, né, no segundo tempo. Até acho. E hoje... Tá aí, ele falando então que admira o Rogério Ceni e ao mesmo tempo reclamou do gramado, o Everton também goleiro. E aí, beleza, aquele resultado já tá produzido, gente. Já foi 1-0 pro Bahia. Palmeiras já jogou de novo, venceu por 3-0 o Vasco e convenceu mais uma vez
a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque brilhando, mostrando entrosamento, concentração, o time muito bem posicionado. E o Diniz ficou até sem reação. O Vasco no segundo tempo, depois das trocas do Palmeiras, até teve algumas chances, mas não aproveitou. Cicinho, a gente vê um Palmeiras se fortalecendo. Cada dia mais, né? E o Palmeiras vai criando essa identificação, né? O posicionamento dos jogadores. Eu falei aqui na primeira parte do profissionalismo, né? Do Abel, que, na minha opinião, estudando as equipes adversárias bem no fundo, assim, ele consegue prever antes, né? Aquilo que vai acontecer no jogo e os jogadores executam muito bem, né? Conta com a boa fase do Flaco Roque aí, que os dois estão fazendo a diferença. Então, domingo tem, hein? Hã? Domingo. Deixa eu concentrar, eu perdi a linha de raciocínio. Não, pensa no Fortaleza primeiro. Pensa no Fortaleza primeiro. Cara precoce, Edu. E aí, Sgarbi, o Palmeiras fez uma partida de novo no Allianz Parque, com muita intensidade e bem superior ao adversário. Eu venho falando há um mês que, para mim, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Por isso que, quando o Rogério Ceni fala que é só ligação direta, eu discordo, né, disso. Para mim, na minha opinião, o Palmeiras é um time que troca passe, que é muito bem treinado. E o Cicinho foi perfeito. Quando essa dupla entrosou, o Abel colocou os caras e eles entrosaram, é impressionante. E mostra como os caras têm confiança no trabalho do Abel e o Abel confia nos caras. O Flaco Lopes, há um tempinho, era pouco citado, pouco utilizado. Um cara que foi artilheiro do Paulista no ano passado, retrasado. Então, sempre foi um cara que demonstrou jovem. O Palmeiras tem 2 atacantes, centroavantes, né? Os dois jogam ali nessa mesma função praticamente. Jovens, rápidos, com bom posicionamento. Então, é o melhor time do Brasil. Você está indo contra o mito aí? Você está indo contra o mito? Porque o mito falou que era só ligação direta. Ronaldo, na minha opinião, você está indo contra o mito? Eu falo isso, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. O futebol, assistir o Palmeiras jogar é bonito. Na minha opinião. É um Palmeiras que dentro de casa meteu mais uma vez em 30 minutos 3-0. Então, em 45 minutos, 3-0. Então, é impressionante. É o Palmeiras, assim, que joga a bola e que dá gosto de ver jogar. Mas você rasgou o Abel aqui depois da declaração do Rogério, dizendo que o Rogério estava certo. Mas o Rogério está certo quando ele fala sobre a questão do gramado, assim, de que é muito fácil. O Abel, quando ele perde uma partida, ele sempre desvia o foco. E esse é o meu ponto. Só que quando fala que ligação direta, só eu discordo. O Palmeiras joga bola. O Palmeiras é um time que joga bola. Não, é que, na verdade, o Rogério falou que achava um absurdo, não sei se foi absurdo, mas que como que uma pessoa que tem gramado sintético vai reclamar de outro gramado? É isso que ele falou naquele dia. Ele falou, fica feio. Concordo. Mas aí quando ele diz, pro Palmeiras é até melhor o gramado ruim porque ele só faz ligação direta, aí não podemos concordar. O Palmeiras, em algum momento, joga na transição, mas sabe jogar com a bola no pé e os últimos jogos mostram isso. E tem uma coisa, ontem a gente não sabia qual seria a escolha dele para o lugar do Lucas Evangelista e ele foi de Veiga. Recuou um pouco o Andréas Pereira e acabou mudando até um pouco a formatação ali. E funcionou tão bem quanto Everton Guimarães. Para quem está aí? Boa tarde. Então, Renata, poxa, metade do primeiro tempo matou o jogo e, na boa, até deu uma tirada de pé. Aí foi um treino mais para desintoxicação mesmo, porque o Vasco foi presa muito fácil no início do jogo, né? O que faz com que aqui a gente avalie que a derrota do Cruzeiro para o Vasco em São Januário, que eu adoro o Vasco, adoro São Januário, mas que foi um acidente de percurso, né? Acidente de percurso, mesmo reconhecendo que teve uma discreta evolução. Palmeiras mantém o padrão, Renata, mantém o padrão. Hoje seca, obviamente, o Cruzeiro, continua de olho no Flamengo, né? Passou o Cruzeiro na tabela com um jogo a menos, então o Palmeiras também está muito vivo para essa briga. O Cruzeiro se ganha do Flamengo hoje, embola absolutamente essa ponta de cima da tabela. Mas o Palmeiras, assim como eu falei de Libertadores, favorito também, um dos favoritos para a disputa desse Campeonato Brasileiro. O encaixe desse time aí se dá, primeiro, pela qualidade do seu treinador, o tanto que ele conhece os jogadores. E não é só o encaixe, né? Recuperar alguns jogadores que há algum tempo estavam sendo muito questionados. Os dois estão aí, a dupla de ataque foi uma dupla muito questionada recentemente. E agora a gente fala da melhor dupla de ataque, se não a melhor das melhores duplas do futebol brasileiro. Méritos para ele, que é chatão, que é reclamão, que desvia o foco, assim como a gente faz aqui, né? Quando quer desviar o foco, a gente usa dessa estratégia aqui, ele também usa lá, mas o trabalho do homem é inquestionável e ontem foi um baile, com metade do primeiro tempo resolveu o jogo. Edu Dracena, agora é a sua vez, porque eu sempre começo pelo Edu, não é? Então vamos fazer um rodízio, uma democracia aqui, mas o assunto Palmeiras realmente está bem resolvido no Campeonato Brasileiro e na Libertadores pelo Abel.
Renata, eu vejo assim, o Palmeiras tem um futebol eficiente. Você pode ver, as chances que teve no primeiro tempo, foi lá e fez os gols. E tanto é que não criou tanto. E quando o Vasco quis jogar com o Palmeiras marcando em cima, foi o que o Palmeiras quis, que é usar as costas dos zagueiros, e foi com isso que a gente conseguiu fazer os gols. E quando você arma um time, né, você colocando o Felipe Anderson, voltando para marcar o PH, que é um dos grandes laterais hoje que a gente tem no futebol, isso acaba mostrando para o adversário, porque eu estudei você. Então eu sei que você, desse lado direito aqui do Vasco, junto com o Ryan, é um ponto forte. Então, juntamente com o Piquerez, você coloca o Aníbal fazendo a saída de 3, trazendo mais o Andreas Pereira ali para estar armando juntamente com o Veiga. Isso acabou atraindo a equipe do Vasco. E aí o Palmeiras conseguiu jogar em profundidade e conseguiu fazer os gols. E aí no segundo tempo, né, o Everton fez 2 grandes defesas aí, porque poderia ter tomado gol, porque saiu cara a cara, então cresceu na frente ali do atacante. Tem sombra, né, velho? Mas é agora isso. O Carlos Miguel o grande goleiro é aquela coisa, que pega a bola do jogo. E essas 2 bolas foram do jogo. Então, parabéns pelo Palmeiras. E o mais importante de tudo do Alisson? é você manter uma regularidade no campeonato, que você perde um jogo, mas vai lá e você recupera no próximo jogo. Então, acho que valeu pelos 3 pontos e seguir no campeonato. Amigas e amigos, que Palmeiras é esse? Amassou a equipe do Vasco, jogando muita bola. É isso que a gente espera desses jogadores que estão no Palmeiras. É isso que a gente espera, um time super agressivo, um time que precisa de muito pouco para balançar a rede do adversário. Então, parabéns, Abel Ferreira. O seu trabalho de convencimento, cara, nesses jogadores é algo assim fantástico. É isso que me chama a atenção do Abel, porque ele não deixa a peteca cair, ele quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre buscando evoluir, sempre buscando formações para dar uma cara para esse time. Então, assim, isso sabe, é o bom treinador. Que bom que o Palmeiras, sabe, tá tantos anos aí com o Abel Ferreira no comando, porque é um cara, assim, um baita treinador, é um baita técnico, e o Palmeiras tem tudo, né, para melhorar cada vez mais daqui para frente. Falar sobre Mercadão da Bola, o pai do Gerson tá entrando em contato com a diretoria palmeirense, a informação, tá entrando em contato com a diretoria palmeirense, né, com a diretoria do Palmeiras. Eles querem tirar o Gerson da Rússia de qualquer jeito, e sabendo disso, o Palmeiras pode formalizar uma proposta oficial para o Gerson chegar na próxima temporada. Então, assim, seria mais um jogador. Se chegar o Gerson, provavelmente, né, alguns atletas, ou não, nenhum atleta ele pode sair ou não. Então, assim, vai ficar a dúvida, mas verdade é que, vou falar uma coisa para vocês, o Gerson chegando nesse time no Palmeiras vai melhorar demais. Eu tô indo, amigas e amigos, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.